capítulo 11 do livro de Jó, que traz a opinião sobre todo o sofrimento de Jó, a opinião de Zofar, que é um dos amigos de Jó, que aparecem lá no início do livro, no capítulo 2º, vamos ver se é isso mesmo, no capítulo 2º, os amigos de Jó, que se trata, os três amigos, né? Elifaz, de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Então esse Zofar é de Naamate. Vamos lá, capítulo 11, então, Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem resposta todas estas palavras? Irão confirmar se o que esta tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita, e sou pura aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse! Se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos do que os céus, o que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas, o que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade. Logo que a vê? Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto, sem envergonhar-se, será firme e destemido, você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante graças à esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor, mas os olhos dos ímpios fenecerão e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Bom, então, esse é o relato do capítulo 11 do livro de Jó, que é a continuação dos capítulos anteriores, onde os amigos de Jó relatam a situação em que Jó se encontra, né? Que é uma situação de muito sofrimento, de muita dificuldade, e que eles ficam por ali dizendo, ou então dando a sua opinião de por que Jó está enfrentando tudo isso. E aí no próximo capítulo, no capítulo 12, então, vamos ver qual será a resposta de Jó para Zofar, o seu terceiro amigo que aqui aparece. Deixa eu ver os amigos anteriores. Na verdade foi o Bildade, o Elifaz já trouxe sua resposta, e esse de fato aparece agora, Zofar. Valeu. Capítulo 11 do livro de Jó, que traz a opinião sobre todo o sofrimento de Jó, a opinião de Zofar, que é um dos amigos de Jó, que aparecem lá no início do livro, no capítulo 2º, vamos ver se é isso mesmo, no capítulo 2º, os amigos de Jó, que se trata, os três amigos, né? Elifaz, de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Então esse Zofar é de Naamate. Vamos lá, capítulo 11, então, Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem resposta todas estas palavras? Irão confirmar se o que esta tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita, e sou pura aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse! Se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos do que os céus, o que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas, o que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade. Logo que a vê?
mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto, sem envergonhar-se, será firme e destemido, você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante graças à esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor, mas os olhos dos ímpios fenecerão e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Bom, então, esse é o relato do capítulo 11 do livro de Jó, que é a continuação dos capítulos anteriores, onde os amigos de Jó relatam a situação em que Jó se encontra, né? Que é uma situação de muito sofrimento, de muita dificuldade, e que eles ficam por ali dizendo, ou então dando a sua opinião de por que Jó está enfrentando tudo isso. E aí no próximo capítulo, no capítulo 12, então, vamos ver qual será a resposta de Jó para Zofar, o seu terceiro amigo que aqui aparece. Deixa eu ver os amigos anteriores. Na verdade foi o Bildad, o Elifaz já trouxe sua resposta, e esse de fato aparece agora, Zofar. Valeu. Capítulo 11 do livro de Jó, que traz a opinião sobre todo o sofrimento de Jó, a opinião de Zofar, que é um dos amigos de Jó, que aparecem lá no início do livro, no capítulo 2º, vamos ver se é isso mesmo. No capítulo 2º, os amigos de Jó, que se trata os três amigos, né? Elifaz, de Temã, Bildad de Suá e Zofar de Naamate. Então esse Zofar é de Naamate. Vamos lá, capítulo 11, então. Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem resposta todas estas palavras? Irão confirmar-se o que esta tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita, e sou pura aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse! Se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos do que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade. Logo que a vê? Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto, sem envergonhar-se, será firme e destemido, você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante graças à esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor, mas os olhos dos ímpios fenecerão e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Bom, então, esse é o relato do capítulo 11 do livro de Jó, que é a continuação dos capítulos anteriores, onde os amigos de Jó relatam a situação em que Jó se encontra, né? Que é uma situação de muito sofrimento, de muita dificuldade, e que eles ficam por ali dizendo, ou então dando a sua opinião de por que Jó está enfrentando tudo isso. E aí no próximo capítulo, no capítulo 12, então, vamos ver qual será a resposta de Jó para Zofar, o seu terceiro amigo que aqui aparece. Deixa eu ver os amigos anteriores. Na verdade foi o Bildad, o Elifaz já trouxe sua resposta, e esse de fato aparece agora, Zofar. Valeu. Capítulo
11 do livro de Jó, que traz a opinião sobre todo o sofrimento de Jó, a opinião de Zofar, que é um dos amigos de Jó, que aparecem lá no início do livro, no capítulo 2º, vamos ver se é isso mesmo, no capítulo 2º, os amigos de Jó, que se trata, os três amigos, né? Elifaz, de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Então esse Zofar é de Naamate. Vamos lá, capítulo 11, então, Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem resposta todas estas palavras? Irão confirmar se o que esta tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita, e sou pura aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos do que os céus, o que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas, o que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade. Logo que a vê? Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto, sem envergonhar-se, será firme e destemido, você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante graças à esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor, mas os olhos dos ímpios fenecerão e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Bom, então, esse é o relato do capítulo 11 do livro de Jó, que é a continuação dos capítulos anteriores, onde os amigos de Jó relatam a situação em que Jó se encontra, né? Que é uma situação de muito sofrimento, de muita dificuldade, e que eles ficam por ali dizendo, ou então dando a sua opinião de por que Jó está enfrentando tudo isso. E aí no próximo capítulo, no capítulo 12, então, vamos ver qual será a resposta de Jó para Zofar, o seu terceiro amigo que aqui aparece. Deixa eu ver os amigos anteriores. Na verdade foi o Bildade, o Elifaz já trouxe sua resposta, e esse de fato aparece agora, Zofar. Valeu. Capítulo 11 do livro de Jó, que traz a opinião sobre todo o sofrimento de Jó, a opinião de Zofar, que é um dos amigos de Jó, que aparecem lá no início do livro, no capítulo 2º, vamos ver se é isso mesmo, no capítulo 2º, os amigos de Jó, que se trata, os três amigos, né? Elifaz, de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Então esse Zofar é de Naamate. Vamos lá, capítulo 11, então, Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem resposta todas estas palavras? Irão confirmar se o que esta tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita, e sou pura aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos do que os céus, o que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas, o que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade. Logo que a vê?
Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastares das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto, sem envergonhar-se, será firme e destemido, você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante graças à esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor, mas os olhos dos ímpios fenecerão e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Bom, então, esse é o relato do capítulo 11 do livro de Jó, que é a continuação dos capítulos anteriores, onde os amigos de Jó relatam a situação em que Jó se encontra, né? Que é uma situação de muito sofrimento, de muita dificuldade, e que eles ficam por ali dizendo, ou então dando a sua opinião de por que Jó está enfrentando tudo isso. E aí no próximo capítulo, no capítulo 12, então, vamos ver qual será a resposta de Jó para Zofar, o seu terceiro amigo que aqui aparece. Deixa eu ver os amigos anteriores. Na verdade foi o Bildad, o Elifaz já trouxe sua resposta, e esse de fato aparece agora, Zofar. Valeu. Capítulo 11 do livro de Jó, que traz a opinião sobre todo o sofrimento de Jó, a opinião de Zofar, que é um dos amigos de Jó, que aparecem lá no início do livro, no capítulo 2º, vamos ver se é isso mesmo. No capítulo 2º, os amigos de Jó, que se trata os três amigos, né? Elifaz, de Temã, Bildad de Suá e Zofar de Naamate. Então esse Zofar é de Naamate. Vamos lá, capítulo 11, então. Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem resposta todas estas palavras? Irão confirmar-se o que esta tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita, e sou pura aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse! Se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos do que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade. Logo que a vê? Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastares das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto, sem envergonhar-se, será firme e destemido, você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante graças à esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor, mas os olhos dos ímpios fenecerão e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Bom, então, esse é o relato do capítulo 11 do livro de Jó, que é a continuação dos capítulos anteriores, onde os amigos de Jó relatam a situação em que Jó se encontra, né? Que é uma situação de muito sofrimento, de muita dificuldade, e que eles ficam por ali dizendo, ou então dando a sua opinião de por que Jó está enfrentando tudo isso. E aí no próximo capítulo, no capítulo 12, então, vamos ver qual será a resposta de Jó para Zofar, o seu terceiro amigo que aqui aparece. Deixa eu ver os amigos anteriores. Na verdade foi o Bildad, o Elifaz já trouxe sua resposta, e esse de fato aparece agora, Zofar. Valeu. Capítulo
11 do livro de Jó, que traz a opinião sobre todo o sofrimento de Jó, a opinião de Zofar, que é um dos amigos de Jó, que aparecem lá no início do livro, no capítulo 2º, vamos ver se é isso mesmo, no capítulo 2º, os amigos de Jó, que se trata os 3 amigos, né? Elifaz, de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Então esse Zofar é de Naamate. Vamos lá, capítulo 11, então, Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem resposta todas estas palavras, irão confirmar se o que esta tagarela diz, sua conversa tola calará os homens, ninguém o repreenderá por sua zombaria. Você diz a Deus, a doutrina que eu aceito é perfeita, e sou pura aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus, pode sondar os limites do Todo-Poderoso, são mais altos do que os céus, o que você poderá fazer, são mais profundos que as profundezas, o que você poderá saber. Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade. Logo que a vê, mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto, sem envergonhar-se, será firme e destemido, você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante graças à esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor, mas os olhos dos ímpios fenecerão e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Bom, então, esse é o relato do capítulo 11 do livro de Jó, que é a continuação dos capítulos anteriores, onde os amigos de Jó relatam a situação em que Jó se encontra, né? Que é uma situação de muito sofrimento, de muita dificuldade, e que eles ficam por ali dizendo, ou então dando a sua opinião de por que Jó está enfrentando tudo isso. E aí no próximo capítulo, no capítulo 12, então, vamos ver qual será a resposta de Jó para Zofar, o seu terceiro amigo que aqui aparece. Deixa eu ver os amigos anteriores. Na verdade foi o Bildade, o Elifaz já trouxe sua resposta, e esse de fato aparece agora, Zofar. Valeu. Capítulo 11 do livro de Jó, que traz a opinião sobre todo o sofrimento de Jó, a opinião de Zofar, que é um dos amigos de Jó, que aparecem lá no início do livro, no capítulo 2º, vamos ver se é isso mesmo, no capítulo 2º, os amigos de Jó, que se trata os 3 amigos, né? Elifaz, de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Então esse Zofar é de Naamate. Vamos lá, capítulo 11, então, Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem resposta todas estas palavras, irão confirmar se o que esta tagarela diz, sua conversa tola calará os homens, ninguém o repreenderá por sua zombaria. Você diz a Deus, a doutrina que eu aceito é perfeita, e sou pura aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus, pode sondar os limites do Todo-Poderoso, são mais altos do que os céus, o que você poderá fazer, são mais profundos que as profundezas, o que você poderá saber. Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade. Logo que a vê,
mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto, sem envergonhar-se, será firme e destemido, você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante graças à esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor, mas os olhos dos ímpios fenecerão e em vão procurarão um refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Bom, então, esse é o relato do capítulo 11 do livro de Jó, que é a continuação dos capítulos anteriores, onde os amigos de Jó relatam a situação em que Jó se encontra, né? Que é uma situação de muito sofrimento, de muita dificuldade, e que eles ficam por ali dizendo, ou então dando a sua opinião de por que Jó está enfrentando tudo isso. E aí no próximo capítulo, no capítulo 12, então, vamos ver qual será a resposta de Jó para Zofar, o seu terceiro amigo que aqui aparece. Deixa eu ver os amigos anteriores. Na verdade foi o Bildade, o Elifaz já trouxe sua resposta, e esse de fato aparece agora, Zofar. Valeu. Capítulo 11 do livro de Jó, que traz a opinião sobre todo o sofrimento de Jó, a opinião de Zofar, que é um dos amigos de Jó, que aparecem lá no início do livro, no capítulo 2º, vamos ver se é isso mesmo. No capítulo 2º, os amigos de Jó, que se trata os três amigos, né? Elifaz, de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Então esse Zofar é de Naamate. Vamos lá, capítulo 11, então. Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem resposta todas estas palavras? Irão confirmar-se o que esta tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita, e sou pura aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse! Se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos do que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade. Logo que a vê? Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto, sem envergonhar-se, será firme e destemido, você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante graças à esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor, mas os olhos dos ímpios fenecerão e em vão procurarão um refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Bom, então, esse é o relato do capítulo 11 do livro de Jó, que é a continuação dos capítulos anteriores, onde os amigos de Jó relatam a situação em que Jó se encontra, né? Que é uma situação de muito sofrimento, de muita dificuldade, e que eles ficam por ali dizendo, ou então dando a sua opinião de por que Jó está enfrentando tudo isso. E aí no próximo capítulo, no capítulo 12, então, vamos ver qual será a resposta de Jó para Zofar, o seu terceiro amigo que aqui aparece. Deixa eu ver os amigos anteriores. Na verdade foi o Bildade, o Elifaz já trouxe sua resposta, e esse de fato aparece agora, Zofar. Valeu. Capítulo
11 do livro de Jó, que traz a opinião sobre todo o sofrimento de Jó, a opinião de Zofar, que é um dos amigos de Jó.